a gente sempre pede encarecidamente para todos nos trazerem 1 quilo de alimento não perecível. Tá? E a gente insiste nisso. Por que a gente insiste nesse tipo de coisa, de estar sempre pedindo? Porque a gente arrecada, porque a gente vai até alguns irmãos que precisam, que são nossos irmãos, né? E que muitas vezes falta o alimento dentro de suas residências. Tem crianças, tem pessoas doentes que precisam, né, de um alimento. Então a gente está sempre arrecadando. E a gente não quer, eu quero deixar claro para vocês, que vocês façam, né, vão no super e façam compras. Não! É apenas aquele 1 quilo de alimento que está dentro do armário de vocês lá, que está lá sobrando. Se não está sobrando, vai dar para comprar outro, né? Então, se vocês puderem fazer isso pelos irmãos necessitados, por vocês mesmos, por todos nós, né? Não sei se vocês tiveram a possibilidade de um dia frequentar alguns lares que se encontram em necessidade. É muito duro da gente enxergar. Então, quando a gente enxerga, a gente realmente quer retornar e seguir ajudando. Mas para isso a gente precisa que todos nos ajudem, tá? Por isso eu fiz essa tela aqui. Tá? O inverno chegou, vamos ajudar nossos irmãos mais necessitados. Então, também não quer dizer que seja somente na terça-feira, tá, gente? Tá dando uma passadinha no centro, chega aqui e larga para nós 1 quilinho de arroz, 1 quilo de massa, um óleo, né? Essas coisas, para a gente poder levar e amparar essas pessoas que precisam, tá bem? Esse era o primeiro aviso, tá? Então, qual vai ser o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo de hoje, gente? Quem é que estava presente no estudo da semana passada? Estava quase todo mundo, né? Isso, semana passada estava quase todo mundo, isso. Onde o Mateus falou sobre a questão dos feitiços, das demandas, né? Vocês lembram de tudo isso? Né? Todo mundo participou, tá? E aí a gente conversou que a gente ia fazer um trabalho também esclarecendo e desmistificando o nosso Exu e Pombogiras. Aqui estão eles, eu coloquei eles aqui, porque como você sabe que a nossa casa é uma casa espiritualista, mais uma vez dizendo, nós trabalhamos com os trabalhadores também da nossa querida Umbanda, os pretos velhos, os caboclos, os guardiões, os Exus e Pombogiras, tá? Então a gente vai fazer um trabalho, que é um trabalho um pouquinho intenso, então eu vou ir falando, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vai perguntando que a gente vai esclarecendo, certo? Para a gente poder desmistificar, né? E começar a trazer a clareza para todo mundo o que é, né? Quem é, o que faz um verdadeiro Exu, uma verdadeira Pombogira, né? Então a gente vai começar a desmistificar devagarinho, porque o que acontece? Quando uma pessoa sofre alguma ação maléfica, nefasta, de um trabalho magístico, né? Diretamente lhe associa, me fizeram trabalho em tal casa. Foi o Exu tal que me derrubou. Foi a Pombagira tal que me derrubou. Foi ela que fez a minha separação do meu marido. Foi ele que me tirou do meu trabalho. Então, por muitos anos, os Exus e as Pombogiras, por seres espíritos de luz, evoluídos, suportaram, né? E foram vitoriosos, né? Suportaram e carregaram esse fardo que foi imposto a eles, pelos irmãos menos esclarecidos. Tá? Mas como seres de luz evoluídos que são caridosos e compreendem que somos todos limitados, inclusive os irmãos desencarnados que se passam por eles. E aí cabe a nós, né, estudar, procurar, né, procurar os autores que estão trabalhando, pessoas de centros de Umbanda, né, de fundamento, né, que estudam, de elevada moral, lugares que trabalham para o bem, para erguer as pessoas, para proteger as pessoas, para cortar essas ações nefastas
que essas entidades acabam fazendo, meus amigos. Né? E aí a gente precisa desmistificar, começar devagarinho. Né? Vocês dizem, mas quem é o Exu? Quem é a Pombogira? Né? Que fez tal coisa? Não foi o Exu a Pombogira. Não os Exus e Pombogiras de lei, trabalhadores da luz, guardiões planetários, Exus de trabalho. Não esses. Não foram eles. Foram outras entidades que se passaram por eles. E isso tem que ficar muito claro aqui hoje. Vocês têm que saberem realmente o que é uma Pombogira e o que é um Exu trabalhador da Umbanda. Né? O que realmente eles fazem. Quando há uma ação, que a pessoa que é envolvida com determinados trabalhos sofre uma ação e diz, determinada entidade, foi lá e me fez um trabalho, a pessoa foi em tal casa. O que acontece? A pessoa vai até uma casa de Umbanda, que é uma casa de Umbanda dentro da lei e da justiça, do amor e da caridade, onde trabalham com trabalhadores de Mãe Maria, do Arcanjo Miguel, os pretos velhos, e uma pessoa que está sofrendo uma atuação é limpa dentro do seu merecimento. O que vai acontecer com essa energia? Tem a lei do retorno. Né? Ninguém sai ileso no momento que manipula para fazer mal. Não vai sair ileso. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Gente, é matemática. Deus não castiga ninguém. Deus não machuca ninguém. Deus é amor em sua plenitude, total. Mas o que tem? Tem as leis de Deus, que não podem ser burladas. Então o que acontece com todos nós que estamos aqui hoje, todos esses que estão reencarnados, a maioria pelo menos? Tem contas a pagar, né? Por algum motivo, infringiram a lei. Atuaram contra seus irmãos, pegaram o que não era seu, né? Destruíram famílias, fizeram pessoas adoecer e desencarnar. Ou seja, qual o motivo? Né? O que acontece? A lei se cumpre. É lei. Aí a pessoa reclama. Ela levantou um campo de força, machucou o outro conseguiu uma casa do seu merecimento que limpasse, uma casa de lei e de justiça, a lei da ação e reação. Não foi entidade alguma que fez a maldade. Uma vez que eu me dedique a prejudicar o outro, é certo que essa energia vai bater de volta. É um fato. É matemática. Está escrito. Né? E aí o que acontece? Começam a julgar os pobres, Exus e Pombogiras, né, para carregarem esse imenso fardo pelas falhas humanas e dos irmãos desencarnados que muitas vezes se julgam entidades que podem fazer isso ou aquilo. Tá bem? Então, Senhor dos caminhos, que faz o karma se concretizar. Ponto. Com essa frase já acabou o nosso trabalho, o nosso estudo de hoje. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que vocês consigam entender que uma entidade que trabalha na luz, que tem uma grande responsabilidade de proteger e amparar as casas de religião honestas, com moral equilibrada, vai se submeter a fazer determinados trabalhos simplesmente para envaidecer o encarnado? Estou perguntando isso para vocês. Vocês acham que uma entidade dessa vai fazer esse tipo de coisa? Não vai, meus irmãos. É chegada a hora da gente esclarecer. É chegado o momento de nós encarnados acordar para a vida e saber realmente quem
é quem? Tá? Entidades de elevada moral que passam por treinamentos em quartéis generais na espiritualidade, direcionados unicamente para o bem de todos e do planeta. Quartéis general. Por aí você já começa a ter ideia de como é o treinamento de uma entidade dessas. Quartel general. Supervisionados por entidades designadas por Arcanjo Miguel. Vocês estão entendendo a seriedade do que é uma entidade dessas? A quem elas estão ligadas? A que ordem elas se submetem? Aí eu vou perguntar para vocês, aqui ó, Príncipe dos Exércitos Celestiais, título outorgado pelo próprio Mestre Jesus. É grande, né? Porque a gente começa a estudar e começa a compreender, e aí tu começa a analisar as coisas. Uma entidade que está sobre as ordens do Arcanjo Miguel, designado pelo próprio Mestre Jesus Cristo, vai ter tempo de fazer algum tipo de manipulação para estar separando o casal? Para estar machucando o outro? Para estar tirando do outro aquilo que não é de direito? Não é possível, né, gente? Quando a gente começa a conhecer essas entidades, é inaceitável uma comparação. Chega a ser dantesca a comparação. Não tem. É inadmissível. Por isso que a gente tem que começar a estudar. Esse estudo de hoje vai esclarecer vocês. Mas eu sugiro, busquem Norberto Peixoto, aqui em Porto Alegre. Tem livros maravilhosos. Robson Pinheiro. Livros maravilhosos sobre os guardiões e as guardiãs. Lá vocês vão encontrar e vão se surpreender da magnitude dos trabalhos dessas entidades. Entidades treinadas e com grande conhecimento de magia. Geralmente trabalham sobre as ordens de pretos velhos da nossa querida Umbanda. Aqui, já me dirigindo aos trabalhadores da Umbanda. Pessoal, a gente está falando dos Exus das Pombogiras. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que os pretos velhos, por se apresentarem curvados, velhinhos, ali com uma arruda, muitas vezes com charuto no canto da boca, com um chapéuzinho no olho, é uma entidade que não tem conhecimento? É uma entidade de fundo de quintal? Meus amigos, os pretos velhos, por vezes, e não única, são médicos, grandes conhecedores da magia oculta, da magia branca e da magia negra, para aprender a desmanchar. E não esses trabalhos que acontecem de demanda aqui, que os encarnados fazem uns para os outros, aliados a outras entidades. São entidades que trabalham contra magos negros, contra chefe de legiões. Muitas vezes a gente está sendo atendido ali por um pai João, pai Joaquim, pai Tomé, e aí vários pais. E ele é um grande médico. E a elevação dele é tão grande que muitas vezes ele está atendendo num terreiro e está atendendo em outros 10 junto, porque é consciencial. Ele consegue atender vários lugares ao mesmo tempo. Então olha o respeito que nós temos que ter pela Umbanda, pelos trabalhadores, os caboclos, né? Porque geralmente quando se dirigem a essas entidades, é lá no Saravá. Gente, meu Deus do céu, que Deus tenha piedade de todos nós, né? A primeira coisa que fizeram lá no Saravá que fizeram. Saravá é um cumprimento, meu povo. Né? É macumbeiro. Macumba é um instrumento. E aí segue, né? E aí a gente começa a estudar e começa a compreender os caminhos da espiritualidade, né?
Exímios quer dizer que fazem com excelência em manter a ordem e a disciplina nos ambientes que estão ligados diretamente a interesse de moral elevado, ao bem, ligados ao Mestre Cristo. Eu botei esse pontinho de interrogação aqui só para perguntar uma coisa para vocês. E como eu não uso palhetas, né, gente? Então eu vou perguntar e quero que vocês... A gente vai conversando junto. Vocês acham que os Exus trabalham somente na Umbanda? Quem acha, levanta a mão. Agora me assustei, pessoal. Eu me surpreendi. Quem acha que eles trabalham em todas as frentes necessárias? Ótimo. Pessoal, os Exus, dê um exemplo. Além das casas de Umbanda, quais são as outras casas? Quais são os outros lugares que eles cuidam? Porque perguntaram para Cristo, onde lá que estavam falando o nome de Deus, né? E responderam para os apóstolos, perguntaram. Aí perguntaram para Cristo, Cristo respondeu assim: estão fazendo bem, deixa que eu faça. Então, com a ligação de todos os espíritos que estão coligados ao bem, eles estão ligados em o bem maior, que é a razão da transformação planetária. Exatamente. Vocês sabem me dizer quais são os outros lugares que esses guardiões trabalham? Cemitério, hospital. Sim, cemitérios, hospitais. Umbrais. Perdão? Umbrais também. Sim. Umbrais. Principalmente. Cemitérios e hospital. Sim. Fazendo o que, posso saber? Guardando, encaminhando, direcionando, protegendo das ações. Agora já vem nas próximas páginas aí o esclarecimento do que eles fazem, nos cemitérios principalmente. Guardam as portas das casas espíritas, das evangélicas, da católica. Cuidam e guardam políticos que têm a necessidade de amparo espiritual para poder fazer o bem para todos. No Congresso, eles cuidam. Então não podemos limitar essas entidades. Nós, quando nos falta conhecimento, nos limitamos. Eles não. Por vezes eles se apresentam vestidos de branco, por vezes de capa. E assim vai, conforme o trabalho exigir. Entidade elevada consegue plasmar o corpo conforme o trabalho exigir. Está numa reunião, tudo tranquilo, é reunião para se conversar, um encontro, vestido normal como qualquer um de nós. Vai para um umbral, vai ter que tomar uma forma diferente para poder enfrentar o trabalho que vem. Para mostrar respeito, inclusive. Respeito, pode falar, Luciano. Por que as imagens dos Exus, assim, geralmente elas são assim de causar um impacto na gente, feias e que assustadoras até assim? Isso foi sincretismo humano. Muitos dos médiuns que visualizaram essas imagens no passado estavam obsidiados por entidades das trevas